Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai falar de saúde. Você já ouviu falar a respeito de psoríase? É uma doença que, infelizmente, tem crescido a sua abrangência aqui no Brasil, mas que, com a ajuda profissional, é possível reverter os efeitos, ou pelo menos diminuir os efeitos dessa doença. Quem está aqui conosco para nos explicar um pouco mais a respeito desta doença é a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Doutora Suzy, uma boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. Prazer estar aqui novamente. Doutora, a psoríase não é uma doença que todos conhecem. Por causa disso, nós somos às ruas. Vamos levantar com a população exatamente que tipos de informações ela possui a respeito dessa doença. Vamos conferir as respostas. Psoríase é uma doença, se eu não me engano, eu não lembro agora. Psoríase é uma doença de pele. Eu sei que o sintoma é uma bolinha, não sei exatamente qual é, mas é uma doença de pele. Psoríase é uma doença que o indivíduo apresenta, é uma doença, geralmente aparece um distúrbio imunológico que o indivíduo apresenta e aparece essa hiperpigmentação da pele. A pele fica esbranquiçada em alguns lugares, geralmente ela pode aumentar quando o paciente, o indivíduo apresenta algum trauma, estresse, ela pode aumentar. Presença de sol, ainda é muito discutido quais são as causas que aumentaria a psoríase, mas é um distúrbio imunológico do indivíduo. Muito bem, é isso mesmo, doutora? Ele confundiu alguns conceitos, mas tudo bem. Vamos aproveitar um pouco do que foi falado. A psoríase é uma doença de pele. Alguns pacientes, uma parcela muito pequena dos pacientes pode também ter um comprometimento articular. Então, alguns pacientes podem ter dor nas juntas, também associado à psoríase, tá? Mas, predominantemente, os pacientes têm o quadro apenas na pele. Então, dos pacientes, apenas cerca de 1 a 2% que vão ter o quadro nas juntas também, tá? Então, tendo a psoríase que a gente chama de artropática. Então, com acometimento, então, das articulações. Normalmente articulações das mãos, mas também pode pegar joelhos, os cotovelos, com intensa dor também acompanhando o quadro, tá? Mas o quadro, na maior parte das vezes, é puramente cutâneo, então pegando a pele, tá certo? Normalmente é uma doença que não é uma doença pigmentar, então não é uma doença onde o paciente desbota a pele. Ela é uma doença que em dermatologia a gente chama de eritêmato descamativa, traduzindo. É uma doença onde se formam lesões avermelhadas, cheias de escamas brancas, ficam escamas branco-prateadas mesmo. A escama ela chega quase a ter um tom prata. E a escama ela solta uma escama grande. A gente em dermatologia chama isso até de sinal de vela. Você arranca pedaços da escama como aquelas plaquinhas da vela, que a gente chega a arrancar pedacinhos da vela quando escorre a cera da vela, né? Então, são placas grandes formadas então por essas escamas. Então, não é um distúrbio de pigmentação, é um distúrbio de descamação. Então, o paciente tem escamas, né? Uma vermelhidão e escamas na pele, tá ok? Muitas vezes, quando o paciente está com o clareamento das lesões, ele está melhorando das lesões de pele, aí sim ele tem um pouquinho de alteração da cor, mas em geral, a cor da pele volta ao normal. Ele não fica com aquele distúrbio de modo perene. É só enquanto o quadro está se revertendo que fica com um pouquinho de alteração de cor, mas não de modo definitivo. Não é vitiligo. Aquela pessoa na rua que falou alguma coisa, ela confundiu o conceito com o de vitiligo, que é um distúrbio de pigmentação. Antes, a gente tinha um conceito de que a psoríase ela era uma doença relacionada a um transtorno de pele, onde o indivíduo tinha apenas só uma taxa de crescimento, uma velocidade de crescimento da pele naquelas lesões acelerada. Hoje em dia, a gente tem realmente um conceito de que a psoríase ela é uma doença de um fundo realmente imunológico. A gente tem os distúrbios das células inflamatórias da pele que parece que começam tudo. Então você tem um processo inflamatório que acaba levando a esse processo todo na pele. Então não começa na pele, parece. Parece que começa com a inflamação de algumas células que chegam na pele e estas células inflamatórias acabam levando a essa alteração toda da pele naquele local. Então não é um processo de contaminação. Não é contagioso. É um processo inflamatório, não tem uma bactéria, não tem um vírus. Então, encostar na pele de alguém com as lesões de psoríase não acarreta a transmissão da doença. Não é uma doença contagiosa. É uma doença de inflamação da pele, tá certo? Quais são as áreas normalmente acometidas?
O mais frequente são as áreas que a gente chama de superfícies extensoras da pele. A área dos braços aqui atrás, a área dos joelhos, a área das costas do paciente e couro cabeludo. Muitas vezes os pacientes têm as unhas alteradas também nesse processo. Agora, doutora, para a gente entender, a senhora comentou a respeito da inflamação de alguma célula que pode vir a desencadear a doença. Mas existem alguns outros fatores que são comuns entre as pessoas que possuem essa doença? Normalmente existe o fator genético. O que eu quis dizer, eu vou me explicar um pouco melhor, é que as células responsáveis pela defesa do organismo, células relacionadas ao processo inflamatório, as células T, que são as células responsáveis pela nossa defesa, estas células é que começam o quadro de psoríase. Certo. Elas é que são levadas a chegar na pele e começar o quadro. Mas então, células de defesa, então? Desde que elas tenham o que a gente chama de um background, uma memória genética. Elas têm que ter um perfil genético para desenvolver isso. Então, não basta o indivíduo também ter só o perfil genético, tem que ter alguma coisa do meio ambiente pressionando esse componente genético do indivíduo. Então, vamos fazer um exemplo mais simples. Digamos que eu e você somos irmãs e nós temos a mesma carga genética com uma tendência a ter psoríase. Eu passo por um estresse e você não. Esse estresse pode ser uma cirurgia, pode ser uma infecção, pode ser um estresse emocional. Eu desenvolvo psoríase e você não. Para a mesma carga genética, eu tive uma ação do meio ambiente que me pressionou a ter psoríase e você não. Certo? Então, nós precisamos ter uma carga genética, a pressão do meio ambiente para poder desenvolver a psoríase. Tá certo? Então, você precisa ter o componente genético do indivíduo, mais a pressão do meio ambiente para poder desenvolver. Às vezes, certos medicamentos também que o paciente usa podem desenvolver a psoríase no indivíduo. Até uma criança pode desenvolver? É mais raro. É mais raro, abaixo dos 10 anos, que é o que a gente chama de psoríase da infância, o paciente ter psoríase. Normalmente, os indivíduos desenvolvem psoríase dos 10 aos 30 ou depois dos 60 anos de vida. Mas existe paciente com psoríase da infância. O mais frequente é da faixa dos 10 aos 30 anos. Hoje nós estamos conversando com a doutora Suzy Rabelo, que é dermatologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho dela e também da instituição, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco, a gente volta a conversar com a doutora Suzy Rabelo a respeito desta doença. Separamos também algumas imagens para que você possa, inclusive, conhecer ou até perceber se há alguma alteração na sua pele ou de algum amigo, de algum familiar. Daqui a pouco a gente volta. Até já.